Hoje é dia 1 de julho de 2025 e na semana passada a política brasileira ela presenciou uma virada de página, né? Um novo capítulo se iniciou com a criação do Partido Missão, né? Então, para contextualizar brevemente o que significa o Partido Missão, o Partido Missão ele é o partido político derivado do Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre é um movimento que tá ativo há pelo menos uns 10 anos e foi um dos agentes responsáveis pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, em 2016. E por que é importante trazer essa informação da criação do partido? Pelo feito, né? Pelo feito histórico, né? Então, a criação de um partido ela é um feito histórico, porque a legislação brasileira ela é feita para que se não consiga criar um partido, né? Então, todas as vertentes dessa lei, elas foram construídas para se tornar impossível de se concretizar um partido político no Brasil. O último partido que se constituiu no Brasil, eu não me lembro agora qual foi, mas levou 5 anos para ser... Era legislação antiga ainda, né? Porque hoje você não consegue levar 5 anos para se construir um partido, depois eu vou explicar por quê. Mas ele levou 5 anos para ser construído, né? Então, as exigências para se construir um partido envolve desde tempo máximo. Então, por exemplo, na legislação atual, você tem que conseguir um mínimo de assinaturas validar essas assinaturas em até 2 anos, né? Então, você precisa de um mínimo de 540, 550 mil assinaturas. O que é a assinatura? Eu quero criar um partido. Então eu pego meus amigos, saio às ruas e vou sensibilizando as pessoas do que meu partido vai ser muito bom para o Brasil. Essas pessoas assinam com CPF, tudo bonitinho. E o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele valida essa ficha assinada por um munícipe, por um cidadão comum, né? Então você tem que conseguir pelo menos 550 mil assinaturas num prazo de até 2 anos, porque se passa, você perde todas as assinaturas. Esse é o absurdo, né? Você perde todas as assinaturas. E não é só as 550 mil assinaturas, é 550 mil assinaturas com um mínimo de cada estado. Então não adianta conseguir 550 mil em São Paulo, você tem que conseguir um mínimo no Acre, no Amapá, no Sergipe, Rio Grande do Norte. Então, em todas as federações, você precisa de um mínimo, né? É uma gincana, né? É uma gincana. E o Movimento Brasil Livre, ele conseguiu isso de forma histórica, né? Num tempo recorde de talvez 1 ano e meio ou menos, né? O que mostra um poder, mostra 2 coisas principais que me chamam muita atenção, que é o poder de organização, de conseguir esse feito, que foi um recorde, não se conhece na história pós-redemocratização de um feito nessa magnitude. Então eu acho que o poder de organização deles, que é algo fenomenal, e o engajamento, né? O engajamento do mesmo que os coletores de assinaturas, mesmo
que essas pessoas tenham recebido para isso, esse feito ele precisa de engajamento, né? Também, porque você precisa sensibilizar a pessoa que vai assinar ali, autorizando, né, que a assinatura dela vá para um cartório, né, e esse cartório valide essa assinatura para que seja construído. Então você precisa de pessoas que defendam a ideia, que acreditem na ideia do partido. Então eu acho que esses dois são os dois pilares para mim desse projeto que se concretizou, né? Então é importante a gente detalhar esses pontos, porque é com esses detalhes que a gente mostra a dimensão do que foi feito, né? E agora, né, eu participei do último congresso, aliás, eu participei do congresso de Sorocaba, né, do MBL, e assim, as expectativas é que o movimento, né, que passa a ser um partido, ele comece a ter cada vez mais ele tem a sua identidade própria, e agora os eleitos e os futuros candidatos começam a ter uma casa, para chamar de sua, né, e ter a sua cara, né? Então, por exemplo, um dos parlamentares mais conhecidos do MBL, que agora é Partido Missão, Kim Kataguiri, deputado federal, talvez aí mais de 2 vezes eleito o melhor deputado federal do Brasil, mais eficiente, mais barato, etc, etc. E ele não vai precisar ficar pedindo bênção para ninguém, né? E assim, o deputado federal Kim Kataguiri e o deputado estadual Guto Zacarias, eles são, digamos assim, das majoritárias, né? A ponta do iceberg, né? Mas ao longo dos anos, o crescimento do movimento brasileiro foi algo, algo bastante relevante, né? Então eles estão com um vereador eleito em tudo que é canto do país, né? Natal, Recife, Curitiba, Pouso Alegre, Sorocaba, São Paulo, Campinas. Então, assim, existe uma falsa impressão aliás, é óbvio que quando a gente fala de inimigo político, até pode ser uma falsa impressão, mas na grande parte é pura falta de caráter mesmo, de não enxergar a realidade, que assim, o MBL, o número de parlamentares eleitos pelo MBL vem crescendo exponencialmente, né? E a proporção que vai tomar depois do partido pronto, ninguém sabe, né? Porque é algo que vai se tornar muito grande, né? Então, assim, a expectativa é de mais ou menos, pelo que foi dito no Congresso, as próximas eleições majoritárias é de ter pelo menos uns 180 candidatos, né? Para as eleições majoritárias, né? Deputados federais e estaduais, senadores, governadores e presidentes. Então, o Partido Missão, ele vai ter candidato para todas essas cadeiras, né? Vai ter para presidente, para governador, para deputados estaduais, federais, e inclusive com a concretização do partido, o presidente do partido, Renan Santos, ele já começou a dar algumas entrevistas, né? Em uma delas na Jovem Pan, ela até mencionou alguns nomes, né? Em relação porque é claro que agora todo mundo vai querer pleitear, aliás, todo mundo vai querer saber quais são os pleitos, né? Quais são os possíveis nomes dos candidatos para 2026. E já está acontecendo, né? Então, 2 pontos importantíssimos que ele coloca, né? Interessantíssimos, que o primeiro ponto é a desarticulação
ou a busca pela desorganização do que o Centrão está querendo fazer para pleitear o Tarcísio como um nome para candidato à presidência da República para 2026. E o Movimento Brasil Livre e o Partido Missão ele vem para desarticular isso, né? Vem para desorganizar isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí o Renan ele comentou algumas coisas, alguns nomes ali, alguns convites, né? Até mencionou o nome do Cristiano Beraldo, que é um comentarista da Jovem Pan, que eu particularmente acho uma pessoa inteligente, uma pessoa, um bom comunicador, um cara com um nível intelectual diferenciado, mas para mim está longe de ser um nome pleiteável para ser... É claro que assim, se for falar de para um vereador, um deputado estadual, alguma coisa nesse sentido, até ok, né? Mas jamais para presidente da República, né? O Cristiano Beraldo ele está numa bancada, num programa chamado Pingos nos Is, que é um programa bolsonarista, ainda bolsonarista, da Jovem Pan, né? Que não se ousa ali, ninguém da bancada ousa em falar qualquer coisa negativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E o Beraldo ele é um deles, né? Ele é um dos caras que jamais comenta absolutamente nada, né? Por quê? Porque é uma forma de ele manter o emprego dele ali, né? Quem sou eu para dizer o que ele tem ou não fazer como comentarista, né? Mas assim, como Partido Missão, acho que isso não cabe, né? O Partido Missão, o Movimento Brasil Livre, os integrantes ali estão tem uma clareza bastante, digamos assim, objetiva, pragmática, né? Do jogo político, quem são essas grandes figuras, e o Beraldo você não vê isso, né? Você vê um cara que ainda tem essa ambiguidade, joga para um lado, joga para o outro, né? São sempre comentários, sempre no próprio Twitter dele, sempre comentários em cima do muro e comentários assim para manter a audiência bolsonarista, que é até dito pelos próprios integrantes do Movimento Brasil Livre, né? Que é o caminho mais fácil da política hoje, né? Ou pelo menos até agora, né? Que é você acenar ali para um público bolsonarista, né? Que é mais fácil, né? Que dá engajamento. Então, não acho que o Beraldo é muito a cara do Movimento Brasil Livre, para ser bem honesto, tá? Conheço pouco da história dele, até acredito que ele tem um apreço muito grande pelos militantes, pelos integrantes, pela organização, coordenação do movimento, do partido, né? Mas não tem o meu apreço, né? Eu realmente não vejo... acho que assim, o Brasil ganharia ele como um parlamentar, talvez, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas, tá? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. E a partir de agora, assim, o que você vai ver muito é a descredibilização dos inimigos políticos, né? As pessoas descredibilizando o movimento, o partido, né? E isso faz parte do jogo, né? Faz parte da insegurança, né? Principalmente da ala bolsonarista, né? Que vai descredibilizar. É que agora já não tem mais como tentar descredibilizar, né? Porque um último ponto para fechar o vídeo é que um dos piores pesadelos para o bolsonarismo foi o que aconteceu com o Movimento Brasil Livre, com o Partido Missão, né? Que, para quem não se lembra, o presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe tentaram criar um partido e, assim, o que eles conseguiram de assinaturas válidas, o máximo que eles conseguiram, o MBL conseguiu só em São Paulo, né? Só para vocês terem uma dimensão. E assim, com o Bolsonaro no poder, né? Com o Bolsonaro com a influência que tinha, com o Senado que tinha, com o Congresso que tinha, não conseguiu criar um partido, né? E lembrando que 56 milhões de pessoas votaram nele, né? Seja lá por qual motivo. Então, faz parte do jogo, vão tentar descredibilizar, mesmo que agora não tenha como, né? Mas faz parte do jogo político
e cabe a gente desmascarar, né, as picaretagens, né, e as fake news. Né? Então é isso. Fim.